Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre uma procura do Paysandu para contar com um centroavante ex-futebol da Arábia Saudita, Paraná, CRB, Grêmio, que fez um baita campeonato paulista pelo Noroeste. Estou falando sobre o Carlão, atleta que hoje tem 32 anos de idade. Segundo informações do empresário JRB, através do seu Twitter, um abraço aí para o camarada, ele garantiu o seguinte, que o Paysandu e o Juventude demonstraram interesse na contratação do Carlão, destaque do Noroeste. O jogador se destacou, chegou a receber sondagens das duas equipes, mas optou por fechar com a Ferroviária para a sequência da temporada. Eu já até havia comentado sobre essa situação do Carlão, um inscrito aqui do canal, ele comentou acho que umas 2 ou 3 vezes a respeito desse nome. Ó, esse cara vem jogando bem lá no Campeonato Paulista, poderia ser um bom reforço, por que não para o Paysandu na Série B? Acredito que sim, para a composição do elenco, mas o Carlão ele pertence, ou pertencia ainda, ele pertence ao Noroeste. Ele estava emprestado à Ferroviária na Série C do ano passado. Foi um nome também importante na conquista do acesso, com 9 gols marcados e 4 assistências em 24 jogos, e acabou retornando para o Noroeste no Campeonato Paulista de 2025. Então, com a Ferroviária tendo também o desafio da Série B do Campeonato Brasileiro, era natural esse retorno do Carlão, em exceção se aparecesse uma grande proposta, uma compensação financeira muito maior. Não chegou o seu caso. O Juventude, por exemplo, está na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Segundo o empresário JRB, também foi um clube que fez sondagem, mas muitas das vezes um empréstimo curto, um pagamento mínimo, né, tanto de salário quanto de compensação financeira, acaba levando o jogador para outros rumos. Os seus gols marcados contra o Red Bull Bragantino, São Bernardo, Inter de Limeira, Palmeiras e o Velo Clube lá no início do estadual. Carlão, que já é um centroavante experiente, apesar dos 32 anos de idade, rodou por muitos clubes aqui no Brasil. Ele começa nas categorias de base do Paulista, no interior de São Paulo, passa também no Atlético Sorocaba, no CRB em 2013, no Botafogo de Ribeirão Preto em 2014, Paraná Clube em 2015, teve o Sub-20 também do Grêmio em 2012, São Caetano foi bem em 2017, marcando 17 gols naquele ano, Mirassol também em 2018 com 6 gols em 14 jogos, Novo Horizontino no ano seguinte, é um nome bastante conhecido no interior paulista, e uma experiência de fato positiva na Arábia Saudita. Ele jogou pelo Al Jabailá, marcando 16 e 21 gols em cada uma das suas temporadas na segunda divisão da Arábia Saudita. Até foi contratado por um clube maior, que é o Al-Qadisiyah, acho que essa a pronúncia é correta. Esse clube que na época estava na segunda divisão, hoje é um clube que tem um investimento financeiro muito maior, mas que na época estava na segunda ano, ele acabou não jogando naquele período. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você conferir mais detalhes. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa procura, o interesse do Remo e também do Paysandu para contar com um meio-campista destaque no Campeonato Paraense, o PH Gama. Ele tem 25 anos de idade, o nome dele é Darilson Gama Amador. Ele que é revelado nas categorias de base do Pinheirense, passou também no Amazônia Independente, Capitão Poço, São Francisco, Galvez, Cametá, Esmac e agora se destacando na primeira divisão com a camisa do Santa Rosa, onde tem contrato somente até o final deste campeonato estadual. Ele com 25 anos de idade, segundo informações do portal DOL, após uma boa participação, com 2 gols marcados neste campeonato paraense, o jogador desperta o interesse do Remo e também do Paysandu. Essa informação foi confirmada pelo próprio Emerson Dias, diretor de futebol do Macaco Prego, em entrevista à Rádio Clube do Pará. Então, um jogador que despertou um interesse, abre aspas. Para quem não conhece o PH, se surpreendeu, mas para quem conhece se lembra, ele foi um bom destaque no São Francisco em 2024 e até fez o gol contra o Águia, que garantiu o time na decisão da Copa Grão-Pará. No meu entendimento, ele merece uma oportunidade de um clube maior, de maior expressão em nosso futebol. Foi a declaração do diretor do Santa Rosa, e de fato um jogador que tem essa identificação, também já uma experiência no Campeonato Paraense, e fez sim boas partidas, a última delas na eliminação do Santa Rosa, nestas quartas de finais frente ao Clube do Remo, vitória do Leão em casa pelo placar de 2-0. Os gols do PH neste Campeonato Paraense foram marcados contra o Paysandu, né? Ele jogou 27 minutos contra o Papão naquele jogo fora de casa,
e fez um gol e deu uma assistência, um gol muito bonito por sinal. O outro gol dele foi no jogo seguinte contra o Castanhal, também entrou no segundo tempo e anotou o dele. De lá para cá foi titular nos 5 jogos que realizou, mas não participou em lances diretos, né, com gols ou assistências. Enfim, acho que seria assim uma aposta interessante para a Série B. Mais do que isso, já seria um exagero, porque pode chegar e ser um nome importantíssimo, seja no Remo, seja no Paysandu, pode sim, mas nesse momento seria, digamos, uma oportunidade de mercado, um jogador que está se destacando, não é tão caro assim, né? Acredito que receba até mesmo um salário de 3, 4, 5, 6 mil reais mensais lá no Santa Rosa. Não seria nenhum absurdo um salário de 15 mil, por exemplo, para a Série B do Brasileirão, sendo uma aposta, uma chance de se destacar também em um clube grande do cenário brasileiro. Só que não substitui a necessidade de um 10 mais pesado, tanto para o Remo como também para o Paysandu na sequência do ano, já tendo a Série B começando nessa semana. Inclusive é o próximo tópico que eu quero conversar com vocês sobre 2 meio-campistas que estão livres no mercado nesta função de um 10. Antes disso, eu já falei sobre o Remo, o Paysandu, o interesse em contar aí com o PH. A Série B do Brasileirão está começando e você pode apostar com a Betfair a partir de R$1, o link na descrição. Vitória do Paysandu contra o Atlético Paranaense, jogaço, hein? Jogaço, pagando 2,70 a cada real apostado. A estreia do Leão acontece no dia 6, contra a Ferroviária. Vitória do Remo fora, pagando 3,25. Um empate na cotação de 3 e vitória da Ferroviária em casa na cotação de 2,10. Acredito, tá? Se fosse para mim palpitar agora, eu vou de empate nos 2 jogos, tanto do Paysandu como também do Remo. Tá? Esses 2 bilhetes, por exemplo, esses 2 resultados dariam uma cotação total de 9,75. Tem também os outros jogos da rodada e olha, a Série B não tem jogo fácil não, viu? Os favoritos hoje nas cotações seriam a vitória do Coritiba contra o Vila, pagando 1,65. Não acho que o Coritiba vai vencer. A vitória do Goiás também contra o Amazonas nessa mesma cotação. Também acho um jogo difícil. E vitória do América Mineiro contra o Botafogo, também pagando 1,60. E do Atlético Goianiense contra o Atlético também. Esse bilhete está numa cotação total de 6,97. Se apostando R$5, pode voltar até 34. Faça o seu cadastro com a Betfair, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Já falei sobre o PH Gama, destaque do Santa Rosa nesse campeonato paraense, mas não seria necessariamente o 10 de peso para o Remo ou para o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Então quem poderia ser, para não ficar nessa questão do e se e não colocar o nome na mesa, eu achei esse nome que quero trazer aqui para vocês, que é o colombiano Índio Ramírez. Você pode até falar, putz, mas a janela não está fechada, a janela internacional? Está sim, mas o Índio está livre no mercado desde o final do ano passado. Então, um jogador que pode ainda acertar com qualquer clube sem empecilhos no futebol brasileiro. Ele que hoje tem 27 anos, o seu contrato com o Atlético Nacional se inspirou. Ele estava por último no Real Suacha, esse clube da segunda divisão da Colômbia. O Índio Ramírez é aquele mesmo, ex-Bahia, quase foi contratado pelo Fluminense em 2021. Foi bem no tricolor de aço com 3 gols e 1 assistência em 11 jogos na reta final daquele Brasileirão. Em 2022 também pelo América ele até começa bem, foram 3 gols em 32 jogos, mas acaba sendo negociado com o futebol chinês. Não foi mal não, jogando a segunda divisão na China, 8 gols e 6 assistências em 25 jogos. Porém, ficou livre no mercado, voltou para o Atlético Nacional e acabou sendo emprestado para um clube da segunda divisão. Achei estranho, porque assim, um jogador tem espaço, seja na primeira divisão da Colômbia ou até mesmo aqui no futebol brasileiro. Não é medalhão, um cara que tem só 27 anos, já teve 6 partidas também na seleção colombiana de base. Ele tem uma característica de um meia armador, uma boa finalização rasteira de fora da área, bate bem também no escanteio, 1,82 m de altura, canhoto também habilidoso. Revelado pelo Atlético Nacional, teve também um bom destaque em 2019 com 2 gols e 2 assistências em 28 jogos. Foi o ano que ele mais participou antes da chegada aqui no Brasil. E também o João Paulo com 34 anos, segundo o site Transfermarkt, ele está livre no mercado. Após não renovar com o Avaí, na Série B do ano passado, acabou decepcionando. É aquele mesmo, ex-Ponte Preta, Cruzeiro, CRB,